Olá, boa noite. É com muito prazer que hoje eu recebo o Dr. Luiz Antônio, ele que é um dos candidatos à presidência da OAB do estado de Ceará também. E mais uma vez, no De Frente com Gabi Barreto ADV, hoje eu recebo com muito prazer e muita honra, fazendo algumas perguntas. Essas perguntas foram colhidas com as minhas dúvidas e as dúvidas de muitos espectadores também. Pode se apresentar, doutor Luiz? A doutora Gabriela Lima Barreto. Gabriela Barreto. Um prazer muito grande estar aqui de frente com a nobre e dileta colega advogada. Já estou vendo que tem já uma grande audiência. Meu nome é Luiz Antônio Lima, eu sou advogado há 23 anos, advogado militante, vivo da advocacia e sou casado há 40 anos com a professora Sandra Diniz Lima, a esposa querida do coração, que me deu 4 filhos, sendo 3 homens e uma mulher, e destes quatro filhos, os 2 mais velhos me deram também um casal de netos de presente. Um rapaz chamado Levi, já de 17 anos, e uma jovem chamada Isadora Gabriela, de 4 anos. Coisa boa. Meus parabéns aí pela família, pela construção dessa caminhada, tanto pessoal quanto profissional, de bastante experiência e inspiração para todos nós, né? A minha primeira pergunta é: qual sua estratégia para o protagonismo da OAB Ceará em relação à otimização administrativa, reorganização orçamentária e compliance? Bem, inicialmente eu gostaria de fazer uma colocação de que a minha visita honrosa aqui ao seu programa, diante do seu seleto público, é na condição de representante, de coordenador do movimento Reinventar é Preciso. OAB Reinventar é Preciso. Realmente, este movimento Reinventar, que congrega um grande número de colegas advogados e advogadas, ele tem como propósito, o próprio nome já diz, que é reinventar a OAB. É evidente que a senhora recebeu também outros colegas advogados aqui com o mesmo objetivo e, na realidade, neste momento, nós somos pré-candidatos nas próximas eleições da ordem. Só para ficar bem claro, até por uma questão de atendimento à legislação que regulamenta as eleições na nossa respeitável instituição. Perfeito. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, doutora, sobre a Otimização administrativa, reorganização orçamentária e compliance. Eu diria que a nossa instituição, ela precisa se atualizar de forma administrativa. Nós estamos no século XXI, mas, infelizmente, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem se mostrado atrasada em termos administrativos. Basta que se veja que nós, advogados, hoje, temos uma nova sede aqui nas proximidades do Fórum Cláudio Bevilacqua. Mas esta nova sede, ela foi inaugurada há 3 anos, em um período eleitoral. Muitos colegas, inclusive, reclamam até que isto foi um engodo eleitoral, porque a sede foi inaugurada sem estar concluída
provando assim a sua dificuldade administrativa, de organização, de gestão financeira, submetendo toda a advocacia a grandes constrangimentos, porque depois da inauguração desta sede, muitos colegas acreditavam que aquele equipamento estava funcionando, quando na realidade era só um prédio. E, como advogado militante que sou, acompanhando a vida da advocacia, sempre lutando em defesa da nossa honrosa e gloriosa instituição, sempre lutando em defesa dos advogados e das advogadas, eu fui algumas vezes acompanhado de colegas advogados fazer reclamações, protestos pacíficos, legítimos, legais, dentro da lei, dentro da ordem, mas cobrando uma posição da administração, da ordem dos advogados, que não abria o prédio. Em das manifestações, eu fiz um vídeo na internet, qualquer pessoa pode ter acesso, que aí está denominado como a OAB dos cadeados, porque foi difícil, muito dificultoso para a ordem colocar o prédio para funcionar, inclusive chegando a fazer sem o devido alvará de funcionamento. Então, a gestão que está à frente da nossa instituição demonstra esta falta de organização administrativa. Isto, inclusive, inspirou muito o nosso movimento Reinventar a OAB, porque, como se não bastasse esta falta de organização administrativa, e não é somente no aspecto do prédio em si que eu falo, é no aspecto de uma administração moderna, de uma administração que atenda aos princípios desta ciência e se gerencie a instituição de forma a não causar prejuízos, muitas vezes, de ordem moral ao advogado, quando ele é executado por não ter pago uma anuidade, sem que antes aconteça uma busca de uma negociação para saber das necessidades do advogado. A reorganização orçamentária, ela é necessária também, porque outra questão que o nosso movimento detectou é a falta de transparência na gestão financeira da ordem. E isso inclui também a questão da reorganização orçamentária, porque se isso existisse, nós não teríamos passado o constrangimento que passamos diante da construção, conclusão e entrega do prédio da Ordem dos Advogados, inclusive com denúncias sérias levadas até ao Ministério Público Federal. Então, a nossa instituição hoje precisa também de transparência em seu orçamento, mas uma transparência clara, absoluta e principalmente espontânea, em que os advogados consigam visualizar, saber aonde estão sendo aplicados os recursos das suas anuidades de forma rápida, automática, de forma clara. Hoje nós temos, doutora, todos esses avanços tecnológicos. No momento nós estamos aqui nos beneficiando da tecnologia, sim, onde através do seu conceituado programa e dos equipamentos que nós temos aqui, sendo vistos
não somente aqui pela advocacia de Fortaleza, da região metropolitana, de todo o estado do Ceará, do Brasil e do mundo. E nós precisamos usar toda esta tecnologia para que as contas da Ordem dos Advogados do Brasil tenham transparência, e tenha transparência de forma imediata, onde o advogado possa realmente acompanhar o orçamento da Ordem dos Advogados e principalmente as suas despesas. Excelente. Uma das perguntas era: a opinião dos advogados, qual a sua opinião para saberem os mínimos detalhes do destino dos valores gastos, como uma prestação de contas à classe, e mais ainda, o comprometimento de colocar a entidade cearense sobre a análise de uma auditoria externa? Isso advém exatamente dessa falta de transparência. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento muito delicado no Brasil e no mundo, sim, onde as tecnologias estão se preparando exatamente para isso. Não existe mais espaço para que não exista clareza em prestação de contas. Eu sou, sim, favorável a uma auditoria, não que a Ordem dos Advogados seja acompanhada por um organismo público como um Tribunal de Contas, mas eu sou favorável e defendo uma auditoria externa, feita, executada por uma empresa independente, para mostrar para a advocacia de forma clara, real, transparente, o que vem sendo feito com as anuidades pagas com tanto sacrifício pelos colegas advogados e advogadas. Ótimo. Em relação à redução da anuidade ou à conversão do valor da anuidade em benefícios, qual a sua proposta, doutor? Você tem proposta de garantir serviços totalmente gratuitos à classe? Doutora, faz tempo que eu converso com os colegas advogados sobre a questão das anuidades. Anuidades da OAB realmente se caracteriza como uma coisa incompreensível. Primeiro, porque é um valor alto, caro, principalmente para os jovens que iniciam a sua advocacia, para a nova advocacia. Apesar de algum desconto básico, pequeno, que possa ter ali, se tiver que gastar dinheiro com curso, tendo outras despesas, o valor da anuidade é alto. Este valor, eu defendo uma redução, eu defendo um estudo técnico que possa baixar esta anuidade cobrada pela ordem, porque é muito fácil para um advogado com a atuação de 20, 25, 30 anos de advocacia, notadamente para aqueles advogados dos grandes escritórios ou para aqueles advogados que já têm a sua filiação a um escritório, que já tem algum rendimento que possa arcar com esta anuidade. Mas é muito difícil para os advogados que estão iniciando, é muito difícil para os advogados militantes que vivem da advocacia, que todo mês tem que arcar com as despesas do seu trabalho, com o seu escritório, com a sua locação, com o condomínio, com a taxa de luz, de energia elétrica, toda uma estrutura. Então fica muito difícil, porque estas despesas são fixas. E a advocacia cearense, de Fortaleza, da região metropolitana, das praias, do sertão,
a advocacia passa por grandes dificuldades para se manter. Existe um detalhe, doutora Gabriela, que eu não entendo. Sempre converso com os nossos colegas advogados e advogadas e tenho questionado sempre nas minhas participações, nas audiências do Conselho da OAB, quando eu participo, o que faço sempre de forma voluntária, porque nunca participei desta gestão, nem de qualquer outra gestão, mas eu sempre me questiono. Veja bem, todos os anos sabemos que a Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará, tem o prazer de receber centenas de advogados, de novos advogados que são aprovados no exame da Ordem e passam a contribuir obrigatoriamente com a instituição. E eu entendo que, pela lógica, doutora, quanto mais advogados se associam à nossa instituição, quanto mais advogados recebem as suas carteiras, a chamada vermelhinha, quanto mais colegas advogados e advogadas estão inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, esse número aumenta de pessoas, e eu entendo e defendo há muito tempo que a partir deste momento que aumentam o número de advogados inscritos, o valor da anuidade era para diminuir. Faz sentido. Concorda comigo, doutor? Faz sentido. Se o número de advogados hoje é bem superior, doutora Gabriela, ao número de advogados do dia 8 de outubro de 2017, por que então o valor da anuidade não diminui? Então, isto é um item que precisa ser avaliado, auditado, estudado de forma técnica, responsável, com o objetivo de se baixar o valor das anuidades cobradas. Assim que eu entendo, é assim que o movimento Reinventar é Preciso entende. Obrigada, doutor. Em relação à taxa do exame, para quem vai prestar pela primeira vez o exame da ordem, há alguma medida de gestão para redução? Olha, doutora, esta pergunta ela está mais ou menos associada à pergunta da anuidade. O que é cobrado pelo exame de ordem é preciso que entre neste mesmo contexto da auditoria para que esta taxa cobrada no exame seja uma taxa justa, que cubra os custos do concurso. Ok. Em relação à sua proposta para defender preventivamente e efetivamente as prerrogativas da classe? Doutora, eu tenho me empenhado, não é de agora, faz muito tempo, na defesa das prerrogativas dos advogados. Inclusive, muitas vezes, de forma até solitária, muitas vezes acompanhado por alguns colegas, com o objetivo de fortalecer este direito, esta prerrogativa, que é uma das maiores proteções que o advogado tem no seu exercício profissional. Basta dizer para nobre colega que no episódio acontecido, o episódio lamentável que aconteceu aqui na 2ª Vara de Família, em Fortaleza, logo após aquele fato lamentável, onde um juiz, um magistrado, infelizmente violou as prerrogativas de uma advogada, em que ela filmou o fato, eu tomei a iniciativa de fazer um protesto no fórum. Inicialmente, fizemos na porta do fórum, em seguida, fomos com outros colegas advogados e advogadas
até a porta do juízo da segunda vara de família, onde nós fizemos o nosso protesto, o nosso desagravo inicial, sob os olhares da gloriosa Polícia Militar, que zela pela segurança do fórum, mas ali nós exercíamos um direito constitucional de livre manifestação em defesa das prerrogativas da colega advogada. Um mês depois, a Ordem dos Advogados, trazendo aqui o nosso presidente do Conselho Federal, fez um desagravo, inclusive, na porta do fórum. A OAB não entrou na parte interior do fórum, ficou só na porta do fórum. Foi um ato onde a palavra dos advogados foi limitada somente à direção desta gestão, o que causou, inclusive, o descontentamento de alguns colegas que lá estavam. E neste episódio, doutora, o som que a OAB levou até falhou. E no momento, alguns colegas pediram e eu cedi o som que eu levava, mas nem por isso eu tive a minha palavra garantida no ato. Mas quando terminou o ato, eu pedi ao presidente da OAB Federal, ao Lamáquia, que escutasse a nossa palavra e recebesse, inclusive, um documento de nossa autoria em defesa das prerrogativas. E o presidente da OAB Federal, apesar de puxado por alguns colegas que não queriam que eles escutassem a minha voz, talvez pela independência que me é peculiar, mas ele ficou no local. E eu pude falar para o presidente, entregar o nosso documento ao presidente e, inclusive, receber de imediato uma resposta dele naquele momento sobre o nosso posicionamento, o que me deixou muito contente, porque eu defendo que em todo ato da Ordem dos Advogados a palavra seja sempre facultada aos advogados. E eu tenho lutado em defesa das prerrogativas dos advogados e advogadas por onde eu ando. Agora mesmo, eu, juntamente com um colega que sou obrigado aqui a declinar o nome, Dr. Mardônio Almeida, fomos a um ato de desagravo em defesa das prerrogativas na capital do estado de Pernambuco. Por ocasião, as prerrogativas de um advogado na cidade de Caruaru, no sertão de Pernambuco, foram violadas. O advogado, em pleno exercício profissional, foi preso de forma injusta, arbitrária e trancado dentro de um camburão da Polícia Militar daquele estado. E nós resolvemos ir até a capital pernambucana para dar apoio àqueles advogados que estavam fazendo, que iriam fazer e que fizeram uma manifestação em defesa do advogado. Fomos muito bem recepcionados pela Advocacia de Pernambuco, fizemos o nosso ato no átrio da Ordem dos Advogados, depois nos dirigimos em passeata até o Palácio das Princesas, que é a sede do governo da OAB de Pernambuco. Fizemos uma manifestação ordeira, pacífica, inclusive fomos recepcionados pelo chefe da Casa Civil do governo de Pernambuco. Quando estávamos lá, tivemos a notícia de um advogado nosso aqui de Fortaleza, mais precisamente da região metropolitana de Caucaia, que foi assassinado. E nós voltamos para nos solidarizarmos com o colega advogado.
E numa sequência de uma semana, para nossa tristeza, o Dr. George Vasconcelos, advogado militante em Fortaleza, que nos dá o prazer de nos acompanhar aqui ao escritório da doutora Gabriela, outro advogado foi assassinado na cidade de Caucaia. Ou seja, neste ano, em um mês, no espaço de uma semana, 2 advogados foram assassinados aqui na cidade de Caucaia. E isso causou, como causa, um pânico, uma sensação de medo, uma situação de descontentamento para com a segurança, para com o exercício da nossa profissão. E neste período, nós tomamos conhecimento, através das redes sociais, que o presidente da Ordem dos Advogados aqui do Ceará havia marcado uma reunião no gabinete da Superintendência da Polícia Federal aqui no Ceará. Como sou conhecido aqui em Fortaleza como um advogado que defende as prerrogativas, que é o item da sua pergunta, eu fui convidado por alguns colegas para comparecer à Superintendência da Polícia Federal aqui em Fortaleza para participar desta reunião. Lá chegando, a reunião já tinha começado, eu passei por 3 setores de identificação, isto sendo o último a secretária da superintendente, e quando adentrei na sala, que estava o presidente da atual gestão, ele, em uma atitude que ninguém consegue entender, não aceitou que eu participasse da reunião, argumentando que lá era uma reunião da diretoria da OAB, o que não era verdade, porque lá estavam colegas que não pertenciam à direção da ordem, de forma, doutora Gabriela, que eu, na qualidade de advogado militante, de defensor da vida dos advogados, porque tenho inclusive requerimentos protocolados e sem resposta até hoje na Ordem dos Advogados do Brasil, sugerindo mudanças na legislação que visem dar maior proteção para a advocacia e principalmente aumentar a punição dos criminosos que atentem contra a vida dos advogados, fui expulso da sala da ordem, da sala do gabinete da Superintendência da Polícia Federal aqui em Fortaleza, pasmem os senhores e a senhora, pelo próprio presidente da nossa instituição, configurando assim, com certeza, o ato de maior agressividade às prerrogativas da advocacia cometida por um presidente da OAB contra um advogado que naquele momento estava lá para somar forças em defesa da sua vida, doutora. De forma que eu vejo as prerrogativas da advocacia como um dos maiores pilares do exercício do nosso exercício profissional, e dentro das nossas propostas, que muitas ainda não podem ser divulgadas por conta da legislação que regulamenta esta eleição, mas o exercício, a defesa das prerrogativas, como proposta nossa, tem que ser permanente, exercida pela própria advocacia, para que o advogado seja respeitado por todas as autoridades, para que todos tenham consciência que nós, advogados, estamos lá no artigo 133 da Constituição Federal como indispensáveis. Veja bem, nós, advogados, somos indispensáveis à administração da justiça, que a advocacia não funciona sem justiça, de forma que a nossa proposta neste item, pela experiência inclusive que temos na defesa das prerrogativas, é o fortalecimento
para que nenhum advogado tenha mais as suas prerrogativas violentadas. Excelente, doutor. Em relação ao piso salarial do advogado, qual a sua posição? Doutora, este item é muito preocupante. Porque nestes 20 anos que tenho militado junto à nossa instituição, junto à advocacia, eu escuto falar na defesa desse piso salarial. Sim, desde 2013. Pois é. E esta defesa, ela aparece muito nos períodos eleitorais. Sempre, né? Piso salarial, você só escuta falar em período eleitoral. Até rima. Piso salarial com período eleitoral. E este piso, ele coincide também com alguns colegas nossos que passam 3 anos escondidos, desaparecidos, mas que nos períodos que antecedem as eleições, eles chegam com promessas mirabolantes de piso salarial. Doutora Gabriela, a nossa posição, a posição do movimento Reinventar, tem propostas. E se a senhora me permitir, eu quero ter o prazer e a honra de voltar ao seu escritório e trazer essas propostas de forma impressa e documentada. Mas é um assunto que nós precisamos ter muita cautela, porque o que eu tenho visto é a advocacia, notadamente os advogados iniciantes, serem usados como massa de manobra. Sim. E este piso salarial, doutora, ele tem servido para pisar em muitos colegas advogados. Nós precisamos tratar dessa questão com muita responsabilidade, principalmente sem ludibriar os colegas. Sem vender sonhos, né? Exatamente. Em relação ao fim da cláusula de barreira, qual o seu posicionamento? Doutora, a cláusula de barreira, inclusive, é interessante que a gente explique, porque pode O que é, né? ter algum colega advogado que no momento não esteja Tão entendendo exatamente do que se trata. Esta cláusula de barreira é um dispositivo que regulamenta o acesso do advogado para que ele só possa participar de eleições de ordem depois de 5 anos na instituição. O mandato de uma gestão de ordem é um mandato de 3 anos. Eu defendo que aconteça uma redução na cláusula de barreira para que haja uma maior participação da advocacia jovem e de todas as outras idades, mas que fique nos 3 anos. Eu defendo que o advogado, entrando na OAB, embora sabendo da sua competência, da sua aprovação no exame de ordem, embora sabendo das suas qualificações, porque todos nós somos advogados e todos merecem o nosso respeito, todos estamos em pé de igualdade, mas é interessante que se obedeça um determinado critério, porque quando você disputa uma eleição, você passa a situação de comandante, você passa a situação de gestor. E é muito importante que o advogado, quando passe para essa situação, para essa posição de gestor, de comandante, ele tenha sido também comandado, ele tenha vivido esta experiência. Sim. Então, eu concordo com a cláusula, mas não da forma como ela está. Eu concordo com a redução para 3 anos. Perfeito. Como tem muita coisa que se precisa modificar e que é pensamento meu de muito tempo. Eu sou contra a reeleição também. Sou terminantemente contra a reeleição. Inclusive, conversando com os colegas que compõem o movimento Reinventar é Preciso, né? Os colegas, às vezes, questionam, né, sobre a nossa participação
nas eleições da ordem, quando sair o edital, tanto é que no momento nós nos apresentamos já na condição de pré-candidatos, e um compromisso que eu tenho com este grande número de pessoas que fazem parte deste grupo Reinventar, OAB Reinventar é Preciso, é que eu sou, doutora Gabriela, eu serei candidato pela primeira e última vez. Primeira e última vez, sem direito à reeleição, exatamente para isso, porque para dar vez às outras pessoas. Eu defendo não só a transparência na gestão, eu defendo a oxigenação da gestão, a oportunidade, né, para todos. Não é justo que um candidato se eleja e se reeleja e que os outros fiquem participando só como coadjuvantes. Não é justo que um grupo administre a OAB por uma vida toda ensaiando somente uma dança de cadeiras. Eu defendo que esta instituição, que zela pelo Estado Democrático de Direito, que tem algumas contradições. Nós sabemos que o Conselho Federal, a OAB a nível nacional, sempre defendeu eleições diretas para presidente em todas as instituições. Mas, infelizmente, na nossa casa, no Conselho Federal, as eleições para a OAB são indiretas. Então, diz uma coisa e faz outra. E o nosso propósito é de reinventar nesse sentido, de tornar a OAB mais ética, mais verdadeira. E para isso nós temos que acabar com vícios. E os vícios são esses: candidatos carreiristas, se candidatando todos os anos, tolhendo a oportunidade dos outros advogados participarem, principalmente aqueles que adentram há pouco tempo, aqueles que já têm o tempo, e em casos como o do piso salarial, utilizando a advocacia como massa de manobra e enganando as pessoas de boa fé. Excelente colocação das danças das cadeiras. Essa deixa reflexão para todos os espectadores. E como mudar a situação dos fóruns na comarca dos interiores, que sequer tem salas para advogados? Eu estou trazendo uma situação que aconteceu na cidade de São Gonçalo, em que os presos estavam aguardando a audiência na sala da OAB. Quais as medidas a adotar aqui no Ceará? Doutora, nós temos propostas nesse sentido. Isso está entrelaçado com a questão das prerrogativas e principalmente com a valorização do exercício profissional da advocacia. Hoje nós estamos vendo a nossa instituição seguir um caminho que não é nada aconselhável, que é uma proximidade muito grande com os governos, uma gestão próxima dos palácios, uma gestão comprometida com cargos no governo, com cargos comissionados, uma gestão que deixou fugir o que existia de mais importante na nossa instituição, que é a independência. Daí a necessidade de se reconstruir. E quando nós vemos este aspecto de carência de sala de advogados no interior, carência de material de escritório, de ar-condicionados, ou até mesmo salas de advogados sendo utilizadas como sala de espera dos presos para as audiências, com todo o respeito que tem ao ser humano preso, mas cada coisa deve ficar no seu lugar. Então nós vemos uma inversão de valores e pior do que isso, é a falta de apoio, é a necessidade que existe hoje da Ordem dos Advogados, e isso é proposta nossa, através de campanhas educativas, através de palestras,
através de entendimentos com os órgãos governamentais, no caso do Poder Judiciário, mas veja bem, entendimento ordeiro, legal, pacífico, mas sem subserviência, para trazer de volta o ânimo, o conhecimento, trazer de volta a consciência do advogado, do valor alto que é ser advogado. Infelizmente, a sua pergunta e os casos que nós estamos nos deparando se dá pela falta de consciência, de valorização da advocacia. E nós temos no nosso movimento a proposta de voltar a valorizar a profissão do advogado, porque a partir do momento que a gente consiga fazer isso, certamente nós vamos ter advogados, inclusive mais estudiosos, que consigam uma aprovação mais rápida, quisera também, da primeira vez no exame de ordem. Nós vamos ter condições de voltar os interesses da advocacia para a nossa instituição, para que se cobre transparência, para que se cobre participação, para que as comissões sejam abertas à participação de todos, não por critérios políticos, mas pelo mérito. E que exista também transparência e esclarecimento aos critérios de inscrição e desejo dos advogados em participar da vida da nossa instituição através das comissões da OAB. Excelente. Falando em comissão, doutor, tem uma comissão nossa para ser aprovada sobre a advocacia empreendedora humanitária. Como enxerga as novas tecnologias, esse olhar empreendedor dentro da advocacia, e qual a sua proposta frente a essa inovação jurídica para essa jovem advocacia aguerrida que está querendo fazer diferente, uma sociedade que se torne mais humanizada? Qual a sua proposta na sua gestão? Doutora, eu fico muito à vontade para falar desse tema, porque a minha vida foi voltada para o lado humano. Eu fui aqui em Fortaleza presidente da Associação dos Pais de Alunos do Estado do Ceará, onde o propósito era lutar contra o aumento de mensalidades abusivas. E era um trabalho voluntário que eu fazia junto com a equipe de pais que nos ajudavam. Criamos também o Centro de Permuta de Livros, lá na Praça do Ferreira, um movimento que ajudou muitos pais de alunos, de forma gratuita também, a adquirir os livros dos seus filhos. Depois, quando me formei, tive o prazer de ser presidente por um mandato, por um ano, de uma associação de nível internacional, que é a Associação APAC, de Proteção e Assistência aos Condenados. Porque, e depois de formado na militância da advocacia, eu conciliei isso aí com tarefas sociais. Fui também presidente de uma associação de combate às drogas e criamos em Fortaleza um movimento que chamou muita atenção da sociedade cearense, que foi um movimento contra as pichações em Fortaleza. E hoje o cidadão já não pode ter o muro da sua casa ou do seu condomínio limpo porque vem alguém e picha. Depois criamos o Parlamento da Cidadania, onde esses movimentos todos de forma voluntária, gratuita, com muitas pessoas nos ajudando, inclusive colegas advogados. Para a senhora ter uma ideia, com a criação do Parlamento da Cidadania, nós fomos para a Praça do Ferreira, fizemos várias sessões deste parlamento, conversando com as pessoas, nos posicionando contra a reforma da Previdência Social, da forma como ela foi colocada, de isentar grandes empresas
e cobrar a conta, notadamente dos trabalhadores, dificultando a aposentadoria destes, como também dos advogados. Fomos a solenidades, a atos na Justiça do Trabalho, como representante deste parlamento, onde participamos de uma audiência pública lá naquela operosa justiça, com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, juízes, desembargadores, servidores daquela instituição, onde nos posicionamos também contra a reforma trabalhista da forma como ela foi posta, que acabou, inclusive, com a grande parte da Justiça do Trabalho. Então, doutora Gabriela, eu me sinto muito à vontade para entender, acolher e aprovar uma comissão com este objetivo, até mesmo porque eu comecei a minha vida de advogado como advogado dativo do júri na comarca do Aquiraz e, posteriormente, eu passei um ano também como dativo no Tribunal do Júri da Primeira Vara aqui em Fortaleza. Então, eu entendo que a nossa instituição, além da defesa intransigente das prerrogativas dos advogados, a OAB tem um papel fundamental no Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, de forma que uma comissão como esta, ela vai inclusive congregar a advocacia que teve, digamos assim, vou dar um exemplo mais claro, o estudante que tenha se formado em uma universidade do governo, na Universidade Federal, que é gratuita. Então, ele tenha o desejo de retribuir para a sociedade o que ela lhe deu. Sim. Ele vai poder, junto a esta comissão, dedicar uma vez só por mês a comissão, a advocacia, no sentido de fortalecer o que a sociedade necessita, que é o atendimento jurídico, que é dado por setores da Defensoria Pública, seja ela estadual e federal, que funcionam também com este objetivo, mas é papel da ordem empreender ações como esta e o nosso movimento apoia estas ações e ações semelhantes a estas. Obrigada, doutor. Sobre a inadimplência, que é bem expressiva, há algum projeto a ser implementado na sua gestão para modificar esses índices? Temos sim, nós temos projetos, né? Esses projetos nós vamos apresentá-los no momento propício. Infelizmente, hoje a inadimplência é muito alta e ela decorre exatamente das questões que nós falamos aqui anteriormente, do valor alto da anuidade. Sim. E tenho certeza, doutora, que eu não pecaria também em dizer que se houvesse a transparência necessária, como os meios tecnológicos permitem hoje que se faça, pode ter certeza que essa inadimplência ela reduziria. E é este o nosso propósito, porque não é justo, inclusive, que uns paguem e outros não paguem. E esta instituição, ela tem que empreender esforços para acabar com esta inadimplência. E um dos caminhos é baixando consideravelmente, com responsabilidade, com estudo técnico, a anuidade que é cobrada pela ordem e que, não obstante aumentar o número de advogados a cada ano, a anuidade também acompanha. Isto é inadmissível e nós temos propostas para isto. Ótimo. Em relação a alguma ação da OAB para combater a morosidade do judiciário em favor do advogado, principalmente o doutor falando que eu trabalho bastante com resultado de recuperação de crédito, como fazer a OAB intervir para nos auxiliar? Doutora, infelizmente nós começamos a tratar problemas e a gente chega a pensar que estes problemas, eles parecem ter um efeito dominó. Ou seja, hoje o lema do nosso movimento
é exatamente reinventar a ordem dos advogados em todos os sentidos. Hoje, nós temos aí um sistema de processamento de dados, um sistema de digitalização dos processos que nós acreditávamos que ele chegasse para, inclusive, resolver definitivamente o problema da celeridade dos processos. A doutora Gabriela, muito jovem, talvez não tenha alcançado a época em que todos os processos eram físicos. E a proposta com a digitalização era exatamente essa: aumentar a celeridade processual. Mas, infelizmente, o que nós vimos, o que nós constatamos, foi a implementação de sistemas diferentes. Na Justiça do Estado, você tem um sistema para a Justiça Comum, um outro sistema para os juizados especiais. Não é verdade? Sim. Concorda comigo? Na Justiça Federal, nós temos um sistema para os processos convencionais e outro para os juizados especiais. Já vão 4 sistemas. Na Justiça do Trabalho, nós temos mais outro sistema. Não sei se é só 1 ou 2, não gosto de cometer injustiça. Mas o que temos conhecimento, infelizmente, parece até cômico, mas é verdade, nós conhecemos colegas que deixaram de advogar Porque não sabiam operar no sistema que vinha para resolver o problema da celeridade processual. E tem mais. Eu não vou aqui fazer o desafio, porque toda regra tem exceção, mas eu ando muito pela justiça, pelos fóruns, pelos juizados, e quando nós abordamos esse tema, doutora Gabriela, dificilmente a gente encontra um advogado que consiga dominar todos os sistemas que existem na justiça. De forma que esse sistema veio para resolver um problema, criou outro e não resolveu o problema da morosidade. E a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma grande responsabilidade nesta questão e em todas, mas ela só consegue resolver isso aí se ela tiver uma gestão independente, uma gestão que se comprometa a defender os interesses da advocacia de forma legítima, inclusive ajuizando ações quando necessário. Uma gestão que não tenha comprometimento com os poderes constituídos, em que os diretores e os conselheiros não estejam vinculados a cargos governamentais. Doutora, hoje eu sou pré-candidato à presidência da OAB, sou líder com muito orgulho do nosso movimento Reinventar é Preciso, mas adianto aqui para minha nobre colega. Eu disse no começo que era casado há 40 anos com a minha esposa, a professora Sandra, que, como professora, já cumpriu o seu mistério na sua vida profissional. Tenho 4 filhos adultos, inclusive fora do Brasil, e eu não tenho, doutora Gabriela, mulher, nem filhos, nem parentes para fazer indicações políticas. As pessoas que estão no nosso movimento, os advogados e advogadas que fazem parte do movimento Reinventar é Preciso, são pessoas que pensam desta forma. São pessoas que querem ver uma OAB independente, livre dos grilhões da política, livre dos palácios. Uma OAB que possa agir sempre de forma legal, ética, mas firme, na defesa da advocacia de forma permanente. Excelente. Isso, inclusive, é uma das formas de se resolver o problema de celeridade processual, de se fiscalizar juízes na capital e no interior. Juízes que sabemos que são muitos que querem trabalhar, que querem cumprir o seu mistério, mas infelizmente
Em alguns casos, existem juízes que gostariam de produzir muito mais, mas infelizmente não conseguem porque não tem mão de obra dentro das suas varas para prestar tutela jurisdicional. E isso cabe também, doutora Gabriela, à Ordem dos Advogados, uma fiscalização dos recursos que vão para a Justiça. Ou seja, você não pode ter como gestor da Ordem pessoas ligadas ao governo, pessoas que vão para uma televisão para dizer que estão ligadas, que têm laços consanguíneos com gestores públicos, com políticos de plantão. Nós precisamos de uma ordem independente, inclusive que lute por recursos para a justiça estadual poder prestar tutela jurisdicional que a sociedade necessita, por uma justiça que seja célere, que dê condições ao advogado de trabalhar, de ter o seu ganha-pão para manter a sua família, seja aqui na capital, no fórum, na justiça estadual, nos juizados especiais, como também nas comarcas do interior, seja na Justiça Federal, seja na Justiça do Trabalho. Nós precisamos, juntos, Ordem dos Advogados e sociedade, de forma altiva, fazer valer o que está na Constituição e na legislação, ou seja, a Justiça prestando a sua tutela jurisdicional à sociedade que necessita, e os advogados trabalhando de forma independente e produtiva. Excelente. Doutor, para finalizar e agradecer essa oportunidade, agradecer a todos os comentários, que bacana a interação aí de todos os espectadores. Qual a recomendação, o conselho para os jovens advogados, aqueles estudantes de direito em dúvida na carreira, aqueles advogados frustrados na profissão, e mais ainda, como combater condutas de mercantilização da profissão e os honorários aviltantes? Qual o conselho que você daria para essa classe desses advogados que estão buscando ouvir propostas inovadoras e fazer diferente na nossa classe? Doutora Gabriela, eu nunca pensei de terminar a nossa entrevista, já que a senhora quer concluir, de uma forma tão feliz, é o horário. Fui pai aos 18 anos, já tenho um filho de 40 anos e um neto de 17 anos. E como pai de família, eu passei a minha vida aconselhando. Coisa boa. Dizem até que conselho não se dá de graça, mas nós damos conselhos às pessoas que nós amamos, às pessoas que nós queremos bem. E vou dar um conselho aqui, não só para a jovem advocacia, mas para todos os advogados e advogadas que estão nos assistindo nesse momento, nos dando o prazer da sua audiência, e os advogados da minha idade, mais antigos, que é um conselho para resolver todos os problemas que estão afligindo a nossa advocacia. Apoiem o movimento Reinventar é Preciso. Este movimento é liderado por mim, Luiz Antônio, advogado igual a você. Coisa boa, meu, muito obrigada por participar desse De Frente com Gabi Barreto. Foi muito caloroso esse carinho, as propostas do movimento e vamos torcer para todos os espectadores fazer boas escolhas. A minha intenção, quando eu fiz essa proposta de lives, foi para que todos tenham a oportunidade, a informação de todos os candidatos. As minhas expectativas numa advocacia nova, de cara nova, eu poder trazer para todos os candidatos e ouvir também a nossa classe. E eu não tenho dúvidas que todos abraçaram essa minha ideia e prestigiaram todos os candidatos com muito carinho. E uma excelente noite. Muito obrigada para todos os comentários honrosos aqui para o Dr. Luiz. Muito obrigado. E até breve, gente. Eu vou fazer um comentário, vou fazer um artigo dessa experiência e vou liberar todos os conteúdos no YouTube. Um forte abraço. Muito obrigado.